Seja bem-vinda de novo. E sejam bem-vindos. Graça e paz, irmãos. Eu gostaria de convidar a igreja para abrir a Bíblia no Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, no capítulo 3. No primeiro versículo está escrito assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. No versículo 11 ele diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Amém. Os irmãos podem sentar. Um dos modos de se dar atenção à presença do Espírito é olhar todas as vezes que o Espírito Santo é mostrado na Bíblia como fogo. Como fogo. Aqui, João Batista diz: eu vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem depois de mim, e que é mais poderoso do que eu, cujas sandálias eu não sou digno de levar, ele vos batizará com fogo e com o Espírito Santo. A impressão que nós temos é que chegou o momento em que João Batista perguntou para Deus: como é que eu vou reconhecer aquele do qual eu sou precursor? E Deus disse para ele, é que ele vem batizar, mas ele não vem batizar com água como você. Ele vem batizar com o fogo e com o Espírito Santo. Mais uma vez, eu quero lembrar uma coisa para vocês, que eu já falei aqui, eu me lembro uma vez. Eu me lembro que eu disse que Deus, eu vou pegar isso aqui, com licença. Que Deus, quando fez o homem, Ele criou o corpo do homem. Digamos que o corpo do homem é essa parte aqui. Um corpo maravilhoso, riquíssimo, que até hoje a ciência não pôde decifrar totalmente. Mas Deus não podia estar conectado ao homem pelo corpo, porque Deus não é corpo. Então Deus criou no homem um corpo imaterial, chamado alma ou psique, onde está a memória, a inteligência, os raciocínios, a atenção, as tendências e inclinações, os sentimentos, os sonhos, tudo do homem estão aqui na alma. Mas Deus não podia estar conectado ao homem pela alma, porque Deus não é alma. Então Deus criou no homem um espírito, que é essa parte lá. Porque Deus é espírito. A Bíblia diz, em 1 Tessalonicenses 5:23, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e seja o vosso espírito, alma e corpo mantidos íntegros e incorruptíveis para a vinda do Senhor Jesus. Então, esse espírito do homem estaria conectado a Deus e se abasteceria em Deus. E abastecido em Deus, ele podia dirigir essa alma. E essa alma, então, levar o corpo. Nós vemos com que intenção Deus nos criou. Para o nosso espírito estarmos conectados a Ele. Mas nós vemos
que Deus deu uma ordem ao homem: de toda árvore do jardim comerás livremente, menos de uma, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O homem comeu, o homem morreu. Mas a parte do homem que morreu foi o espírito. Foi exatamente a parte que o conectava a Deus. E quando esse espírito morreu no homem, logicamente a alma foi ser dirigida pelo espírito que está no mundo. Ela se tornou uma alma mundana, ou uma alma carnal, ou como Paulo chama, carne, simplesmente carne. E aí o corpo passou a ser dirigido por uma alma que se abastece no mundo, que é produto da mente de Satanás. Então a nossa alma se tornou essa alma vira-lata. Passamos a gostar de prostituição, impureza, lascívia, idolatria, inimizades, porfias, iras, contendas, desordens, facções, dissensões, invejas, ciúmes, bebedices, glutonarias. Tudo isso passou a fazer parte da nossa vida. Por quê? Porque a nossa alma ficou uma alma completamente dissociada de Deus. Quantas pessoas tem aí? Aonde eu vou, eu estou vendo um mal que veio para dentro das igrejas hoje. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos, aqui tem. Pastores viciados em pornografia na internet. Pastores viciados em pornografia na internet. Um lugar onde se faz alguns congressos, num desses hotéis, um rapaz me disse que ele fica impressionado com o número de pedidos para filmes pornográficos quando tem congresso de evangélico. O gosto pela imoralidade sexual. O sabor que tem da imoralidade. Pastores, eu estou falando de pastores porque isso me entristece demais. Viciados. Tem uns que choram, mas eles não têm tido força para sair dessa escravidão. Isso é uma escravidão. Nós não podemos apontar o dedo, porque isso está na alma. Você pode imaginar o drama dessas pessoas lutando, porque quando eles entregam a vida a Jesus Cristo, Jesus dá vida a esse espírito. E esse espírito, de novo, é conectado a Deus. E ele vai querer dirigir essa alma, mas a alma não quer, porque ela está viciada nas coisas do mundo. Então começa uma guerra muito grande. A Bíblia diz que o espírito milita, guerreia contra a carne, e a carne contra o espírito, que eles são opostos entre si. Então, mas o que eu quero chamar a atenção hoje é que desde que o homem pecou no Éden, esse espírito morreu, mas não desapareceu. Desde que Adão pecou, todos os homens, todo ser humano que nasceu aqui, nasceu assim, ó, carregando um defunto espiritual, carregando um espírito morto. E aí, o que é que acontece? Vocês se lembram daquela pomba que Noé soltou no capítulo 8 de Gênesis? A primeira viagem da pomba. A Bíblia diz que Noé soltou a pomba, mas a pomba, não achando onde colocar o pé, retornou a ele para a arca. A pomba não achou onde botar o pé. Essa pomba, ela representa o primeiro ministério do Espírito Santo.
nós vemos que está dito, no princípio criou Deus os céus e a terra era, porém, era sem forma e vazia, havia trevas na superfície do abismo, o Espírito de Deus pairava sobre a superfície das águas. O Espírito de Deus pairava, mas ele não tocava. A mesma coisa aqui. A pomba que representa o Espírito Santo, ela paira sobre a terra suja de corpos, de morte, mas ela não toca, ela retorna. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele simplesmente não vai pousar aonde tem a morte. Por isso o Espírito Santo não fica no meio da igreja. Ele fica dentro de cada crente. No momento em que eu me rendo a Jesus Cristo, esse Espírito entra em mim. Então ele fica dentro aonde tem vida. Mas ele não toca aonde tem a morte. Por isso é bobagem você dizer o Espírito veio na igreja. Não. O Espírito se move de dentro de cada crente. E há aquele ambiente que vai contagiando, que vai enchendo, que vai trazendo alegria a toda a igreja. O Espírito Santo de Deus, ele vem aonde ele pode pousar. Aonde ele pode pousar. Mas se tem a morte, ele não pousa. Só que todos os homens assim, o Espírito Santo não vinha no Antigo Testamento. Ele não pousava. Ele vinha no Antigo Testamento, enchia um profeta, soprava a palavra e retornava, mas ele não ficava. Qual a diferença agora? É que quando Jesus Cristo nasce, ele é o primeiro homem, depois de Adão, que nasce assim. Se alguém pudesse olhar no reino espiritual, ia ver um monstro. Um homem com espírito vivo. Foi o primeiro homem que nasceu desse jeito. E aí, quando João Batista batizou Jesus, o Espírito Santo desceu e pousou. Esses dois verbos são importantíssimos. Quando João Batista disse, aquele que me enviou a batizar com água, me disse, aquele sobre quem tu vires descer e pousar o Espírito, esse é que batiza com o Espírito Santo. Em português, na nossa língua portuguesa, nós dizemos descer e pousar. Na realidade, pousar na língua portuguesa significa descansar, ficar, se sentir bem, ficar à vontade. Mas nós usamos o verbo pousar na língua portuguesa como assim, dar uma pousadinha e ir embora depois. Já no inglês, se você olhar na sua Bíblia inglesa, está escrito remain, quer dizer permanecer. Aquele sobre quem tu vires descer e permanecer o Espírito. Por que que o Espírito podia agora descer e permanecer em Jesus? Porque o Espírito nele estava vivo. Nos outros homens não podia, porque o Espírito estava morto. Então, quando o Espírito Santo vem, ele desce, ele permanece em Jesus, e ele já leva Jesus para o deserto, e aí começa a mover Jesus Cristo totalmente movido pelo Espírito Santo. Jesus Cristo vem exatamente para fazer com que todos nós sejamos assim. Ele é o primogênito. Ele é o primeiro que vem. Ele chega no mundo assim para fazer com que todos nós fiquemos assim. Esse Espírito que está morto em nós, quando você se entrega a Jesus Cristo, ele dá vida no seu espírito fica vivo. Então você de novo está do jeito que Deus queria, conectado em Deus. Você tem um espírito vivo. E aí, uma vez que a morte,
espiritual não faz parte de seu ser, você tem um espírito vivo, o Espírito Santo pode vir e permanecer. É esse espírito que agora está permanecendo em nós. O que João Batista está dizendo na leitura que nós acabamos de ter é que esse Espírito vem, Jesus Cristo vem para nos batizar com fogo e com o Espírito Santo. Por quê? Porque o fogo é um dos símbolos do Espírito Santo. E nós vemos quando João Batista está dizendo, nós prestamos atenção a um dos momentos mais importantes da história da humanidade. É pena que nós não ficamos atentos aos nossos maiores momentos. Nós festejamos o dia da independência, nós festejamos o dia da descoberta, nós festejamos o dia da morte de não sei quem, o dia do nascimento de não sei quem, mas nós não festejamos os momentos mais importantes. Esse foi o momento em que Jesus e João Batista estavam pisando na linha divisória do tempo. João e Jesus na linha divisória da história. Eles estão pisando ali. O Antigo Testamento está chegando ao fim e o Novo Testamento está começando. A maior característica do batismo de João é o batismo das águas. A maior característica do ministério do último dos profetas do Antigo Testamento é imergir pessoas naquelas águas escuras do Jordão. Porque batizar significa imergir. E ele imergia as pessoas dentro da água como sinal de lavagem, de arrependimento. E João podia ter pensado assim, mas será que Jesus, eu vou passar o ministério para Jesus, será que ele vai também ser um batizador? Ali ele recebe uma revelação do Espírito de que Jesus ia batizar, sim, mas com uma diferença muito grande. Em vez de Jesus imergir pessoas na água para a lavagem, Jesus ia imergir pessoas no fogo. Ele ia colocar seus discípulos dentro de chamas de fogo. E ele ia botar um fogo tão grande dentro deles, que eles iriam brilhar, eles iriam queimar, eles iriam arder. Eles iriam ser mais etéreos, porque você sabe que o fogo faz com que as coisas fiquem mais etéreas. Eu me lembro quando eu estava saindo do Iraque, fugindo do bombardeio do Iraque, na guerra do Iraque com o Kuwait. Era um momento muito difícil da minha vida, porque eu estava com meus filhos, fugindo para o Kuwait, mas meu marido tinha que ficar no Iraque, porque ele era um dos gerentes. E quando nós entramos naquele micro-ônibus, que nós fomos com tudo pelo deserto, nós vimos um avião que vinha do Irã para atacar o Iraque. E nós vimos quando esse avião veio para bombardear, e você sabe como é. Quando vem um bombardeio de lá, o radar aqui do Iraque acusa, dá um som assim como fosse um som de ambulância ou de corpo de bombeiros. Aí quando o radar do Iraque detecta que o bombardeio vem chegando, aí o Iraque solta o míssil, porque o míssil vai mais rápido do que o avião. E o míssil tem o objetivo de encontrar o avião antes que o avião bombardeie. E esse míssil conseguiu pegar o avião
já quando o avião estava chegando em Abadã, ali. E nós vimos o bombardeio. A noite se transforma em dia. Quando o míssil explodiu o avião nos ares, o avião se transformou numa bola de fogo e parou. Eu digo para vocês, será que é impressão minha? Não é, porque todo mundo viu. O avião parou no ar, parece que foi uma eternidade. Ficou lá parado, e nós no ônibus também, olhando. E saem como se fossem estrelas, pedaços de luz para todo o canto. Eu estou dizendo para vocês, de noite vira dia. Depois que aquela bola incandescente ficou parada, aí ele veio devagar, caindo, por causa do fogo. Aquele avião parado no ar, sem nenhum motor funcionando, ele cairia vertiginosamente. Mas porque agora ele era uma bola de fogo, ele deu uma parada e veio devagar. Você vê a ação do fogo. Como o fogo torna as coisas, parece, ele tem o poder de manter as coisas distantes da terra. Isso, tem coisas que a gente não pode esquecer. Porque bombardeio, mísseis, isso na cabeça de brasileiro é uma coisa fantasmagórica, porque brasileiro não está acostumado com guerra. Não tem história de guerra. Teve aquela famosa guerra do Paraguai. 3 brasileiros contra um covarde paraguaio. O paraguaio é que era o covarde, os brasileiros não. Então, nós não temos no sangue essa história de guerra. Não temos. Então, você veja que o objetivo do fogo nas nossas vidas é para que nós nos tornemos pessoas que pensam para o alto. Não importa onde você acenda o fogo. Você acende o fogo aqui, ele aponta para cima. Você vira a vela para baixo, o fogo queima a sua mão. Porque o fogo sempre se dirige para cima. Então, quando Jesus Cristo vem, ele nos imerge no fogo. E quando nós saímos do fogo, nós somos tochas de fogo apontando para cima. Aí nossos pensamentos passam a ser para o alto. Nossos sonhos passam a ser para o alto. Nossa atenção passa a ser para o alto. Todas as nossas coisas se dirigem para o alto. O fogo passa a ser uma ação contínua na nossa vida. Todas as vezes que pensamos em fogo, pensamos o batismo que Jesus veio trazer. Entrar em contato com Jesus é entrar em contato com o Espírito Santo. É entrar em contato com fogo. A Bíblia diz: o nosso Deus é fogo consumidor. Está escrito em Hebreus 12, versículo 29. Viver nesse planeta, meus irmãos, é ter que escolher entre 2 fogos. 2 fogos. O fogo do Espírito e o fogo do mundo. O mundo tem um fogo que consome as pessoas. O mundo tem um fogo que atrai. O mundo tem um fogo que queima. O mundo tem um fogo que invade. Você vê pessoas completamente em chamas pelas coisas do mundo. Completamente voltadas, consumidas pelas coisas do mundo. Pessoas que entregam a vida pelas coisas do mundo. Elas têm um fogo mundano, mortal, que as consome. O fogo do Espírito, ele queima para Deus. O fogo do mundo queima para o inferno. O significado é do fogo que está acima do sol e do fogo que está abaixo do sol. É um dos livros da Bíblia que eu passei muito tempo
Eu lia e não entendia nada. Ficava uma sensação de frustração. Era Eclesiastes. E eu dizia, Senhor, se esse livro está na Bíblia, é para mim também. Só que eu não estou conseguindo me alimentar do que está escrito aqui. E eu pedi, um dia de madrugada, estava eu de novo lá em Eclesiastes. Quando é assim, eu sei que Deus vai me falar alguma coisa ali. E foi muito claro o que veio. É como se eu tivesse visto uma linha divisória assim. Tudo que está acima do sol é eterno. Tudo que está abaixo do sol é passageiro. Tudo que está acima do sol é do céu. Mas tudo que está abaixo do sol é da terra. E aí foi muito fácil ler Apocalipse. Desculpe, Eclesiastes. Porque tudo que está aqui embaixo é vaidade. Por quê? Porque passa. Mas tudo que está acima é eterno, nunca passará. Então, é a questão do fogo que, se nós somos consumidos pelo fogo daqui de baixo, nós vamos passar. Mas se nós somos consumidos pelo fogo de cima, somos eternos. Não é? Agora, o fogo divino, ele nos aquece, como eu acabei de dizer, que Hebreus, o autor de Hebreus diz, o nosso Deus é fogo consumidor. Uma das passagens da Bíblia que eu gosto é quando a Bíblia diz, quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião e limpar Jerusalém da culpa do sangue do meio delas, com o espírito de justiça e com o espírito do fogo consumidor. O que é o espírito de justiça? É o espírito que nos é dado e que traz para nós a justificação dos nossos pecados. Nós, quando somos perdoados totalmente, nós estamos justificados. Por quê? Porque Deus diz, eu perdoo a iniquidade, a transgressão e o pecado, mas eu não inocento o culpado. Tem pessoas que acham que Deus vai inocentar o culpado, não vai, porque ele disse que não vai. Como é que isso acontece? Eu vou dirigindo aqui, e ali acontece que o carro deu qualquer coisa, antigamente dizia, quebrou a barra de direção, não sei nem se hoje ainda tem barra de direção. Ainda tem? Então, graças a Deus. Quebrou a barra de direção, o carro sai do lugar e vai matar uma pessoa que está do lado da rua. Eu saio do carro em desespero. Nunca pensei em matar ninguém, nem um pouco. E agora eu matei uma pessoa. Mas eu não queria matar, não tinha intenção de matar. Não conhecia aquela pessoa, nunca viu. Oh, meu Deus, fico agoniada. Mas eu matei. Mas eu não queria matar, mas matei. Aí, eu vou receber uma sentença. Porque eu matei. Mas ela não queria matar, mas matou. Então, foi um crime. A Bíblia chama uma grande diferença entre ser um assassino e ser um homicida. Nesse caso, eu não me tornei uma assassina, mas eu me tornei uma homicida. O homicida é aquele que mata sem querer matar, mas mata. E o assassino é aquele que planeja matar, que quer matar, que tem o prazer de matar e vai lá e mata. Esse é o assassino. Mas o homicida mata sem querer matar. Mas, de qualquer forma, matou. Agora eu vou presa. Mas eu acho que é injusto estar presa. Eu só vou ser inocentada. Inocentada.
quando aparecer o pastor Maurício, pastor Maurício vai lá na corte e diz, olha, eu quero confessar que não foi ela que estava no volante, fui eu. Só que eu estava escondido atrás do banco. E eu movi o volante para o lado do passeio. Então não foi ela, foi eu. Aí eu vou ser inocentada, porque o culpado apareceu. Então Deus diz, eu perdoo a transgressão, o erro e o pecado, mas eu não inocento o culpado. Se você matou, foi você que matou. Eu não queria matar, mas quem foi que matou? Ah, eu não tive culpa. Eu estou perguntando quem estava dirigindo o carro. Fui eu. Então foi você que matou. Entendeu? Muitas vezes nós dizemos, mas eu não tenho culpa, eu não queria fazer. Mas quem foi que fez? Não foi você? Foi. Então pronto. Isso é uma coisa que tem acontecido muito na igreja. As pessoas não têm a consciência do pecado que cometeram. Quer ver uma coisa? Deus disse para não praticar sodomia. Tem muita mulher que diz aí, mas o que é que eu vou fazer? Meu marido quer. Deus disse para você não fazer. Eu não quero, mas meu marido quer. Então deixa ele fazer sozinho. Porque você vai responder diante de Deus pelo que você fez. Pelo pecado que você escolheu cometer. Você cometeu. A pergunta que Deus faz para Eva, o que é isto que tu fizeste? Porque tu sabias que eu disse para não fazer, Eva, mas tu fizeste, então acabou. Precisamos ter a consciência do pecado. Nós temos brincado muito com pecado. E o pecado, ele é uma coisinha que agrada a gente. E como agrada. E o pecado é atraente. E nós brincamos com o pecado. Eu costumo dizer, se você já viu um vermezinho no microscópio, quando você bota o microscópio ali e olha para o vermezinho, é tão bonitinho. Ele se move com graça. Parece um bebezinho gostoso de pegar. Sabe aquele nenenzinho que estava aqui hoje de manhã que dá vontade da gente pegar na bochecha aquela menina gêmea? Boa de apertar. É assim o pecado. Ele, no microscópio, ele é redondinho. Ele se move com rapidez. Ele é gracioso. Aquele vermezinho é interessante. Tão fofinho. Mas quando você vai lá no hospital, que você vê aquele vermezinho em ação, você vai ver que ele come pessoas vivas. Ele come tecidos vivos. Ele arrebenta com a vida das pessoas. Ele não se importa com a dor, ele vai para frente, se multiplicando e arrebentando. É assim o pecado. O pecado é atraente. A gente acha que domina. Ele é tão agradável, mas você nem sabe que ele está arrebentando com você. Ele está consumindo a sua vida. Ele está lhe proibindo da vida eterna. Mas ele é muito atraente. Só depois você vai ver o dano que ele causou na sua vida. Mas nós temos brincado muito com o pecado. E só existe o antídoto para o pecado, já veio. Mas só existe um meio de você se livrar dele. Arrependimento. Arrependimento. E o arrependimento não depende do pastor, não depende da igreja. O arrependimento é um momento seu com o seu Senhor. Jesus Cristo mandou que se pregasse arrependimento para o cancelamento dos pecados. Porque se não tiver arrependimento, o pecado vai estar ali. Jesus Cristo ministrou sobre arrependimento. Os profetas ministraram sobre arrependimento. E o espírito do arrependimento veio para morar dentro de nós. Então, se não nos arrependemos, é porque 3 vezes rejeitamos.
ser lavados do pecado. Jesus Cristo, quando fala do filho pródigo, ele diz que aquele rapaz fez o que eu tenho certeza que você não fez. Ele virou para o pai dele e disse: pai, me dá parte da herança que me cai, porque quando você morrer eu não quero mais vir aqui nem para o seu enterro. É porque o filho só é herdeiro na morte do pai. O pai estava vivo, ele já estava querendo a parte dele. Ele estava dizendo: eu não quero vir aqui nem quando você morrer. Quero mais. Não quero sua casa, não quero sua presença, não quero nada seu, não quero ouvir sua voz, eu quero só o dinheiro. E o pai deu. E ele foi, e como ele não sabia quanto custava, ele mandou. Eu não sei o que tinha na cabeça daquele rapaz, mas é um rapaz que Jesus criou. É uma parábola. Quando ele já tinha acabado o dinheiro, emprego ele não arrumava, conseguiu se agregar a um homem que criava porcos, e o homem mandou ele tomar conta dos porcos. Quando ele viu naquela situação, no hebraico, esse é o lugar pior para um homem. É quando ele já está sendo empregado de porco, porque judeu, quando ouvia falar porco, eles tremiam todo e não queriam ficar perto. Jesus Cristo disse que ele, caindo em si, porque ele estava desejando comer a comida do porco, porque nem isso ele tinha. Então o porco estava comendo e ele estava assim, ó. Mas nem isso ele podia. Essa é a pior degradação que o homem pode chegar. Jesus diz que ele caiu em si e pensou: quantos trabalhadores na casa do meu pai têm pão que coma? E eu aqui. Nem as alfarrobas dos porcos eu tenho. E foi então, eu não sei quantos dias aquele rapaz passou pensando nisso. Até que ele pensou: filho, eu não posso mais ser. Mas que tal um empregado? Levantar-me-ei. Irei para o meu pai e lhe direi: o que é que eu vou dizer para o meu pai? Eu vou dizer o que eu fiz. O que é que eu fiz? Pequei contra os céus e contra ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Por que Jesus diz que esse rapaz pecou primeiro contra os céus? Porque ele ofendeu uma pessoa que não tinha culpa de ser pai dele. Quem escolheu o seu pai para ser seu pai foi Deus. Não foi o seu pai. Seu pai não escolheu filho nenhum. Nem você escolheu o pai que tem. Isso é um negócio de Deus. O seu pai não escolheu ser seu pai. Depois ele aceita, ele gosta, coitado, o que é que vai fazer? Mas ele não escolheu. Então foi Deus que escolheu aquele homem para ser seu pai. E foi Deus que escolheu você para ser filho dele. Então, no momento em que você rejeita o pai, você rejeita a escolha de Deus. A gente difícil pensa nisso, né? Você rejeita uma escolha de Deus. Então, ele diz: pequei contra os céus e contra ti. Eu não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como qualquer um dos teus empregados. Pois ele se levantou. Ele fez um levantamento do pecado dele. E, ao mesmo tempo, ele disse: eu te admiro como empregador. Né? E ele levantou e foi para o pai. E ele disse para o pai as palavras que ele tinha ensaiado. Então, ele raciocinou, ele pensou, ele estudou para levantar o pecado que tinha acontecido. E disse para o pai, nós sabemos qual foi a reação do pai. Isso se chama palavra de arrependimento. Então, ele manifestou o que ele fez. Ele disse para o pai: eu tenho consciência do que eu fiz. As pessoas hoje acham que para arrepender tem que chorar, tem que babar, tem nada disso. Pode chorar, pode babar se quiser.
Mas você tem que ter consciência do que você fez. Hoje em dia, diz assim, ei, fulano, tá bom, eu pisei na bola, mas valeu, tudo bem, esquece esse negócio. Não é que vai esquecer. Não houve arrependimento. O marido xinga a mulher de manhã, xinga o pai e a mãe dela, a família toda. Vai embora para o trabalho, chega de tarde. Ô, fulano, vai levando aí, vai desculpando tudo, valeu. Onde estão as palavras de arrependimento? Você ofendeu uma pessoa. Você ofendeu a família da sua mulher. Ofendeu sua mulher. Você vai deixar uma ferida aberta. Ela não vai cobrar. Pode ser que não cobre. Mas aquela dor está lá. Se você quiser saber o que você fez, você chega para sua esposa e diga para ela, fulana, eu preciso falar com você. Hoje de manhã, eu cometi um erro muito grande. Na realidade, um pecado. Eu, que casei com você para lhe proteger, para amparar, para cuidar de você, eu pisei em você. Eu tratei você muito mal. Eu disse coisas para você que você não tinha que ouvir de ninguém. Eu maltratei a sua família. Maltratei sua mãe, sua família toda. Eu quero lhe pedir perdão, porque você não merece isso. Você não tinha que ouvir isso. Eu quero pedir perdão pelo que eu falei da sua mãe. Se você fizer, você vai ver que ela vai chorar. E por que é que a sua esposa vai chorar? Porque você vai chamar a atenção da ferida que você causou de manhã. Porque você trouxe as palavras de arrependimento. As palavras de arrependimento. Não é? Isso existe. A Bíblia diz pelo profeta Oséias, tende convosco palavras de arrependimento e dizei-lhe. As palavras de arrependimento são para ser ditas. Outra vez, se você quiser xingar a família da sua mulher, você vai pensar 2 vezes antes de xingar. Porque você vai ter que dizer de novo as palavras de arrependimento. Mas hoje em dia, está tudo bem, já passou, esquece esse negócio. Jesus Cristo mandou perdoar e ainda bota a culpa em Jesus Cristo. Jesus Cristo mandou perdoar, você não perdoa? Como? Se não houve arrependimento, o pecado está valendo. O pecado está valendo. E olha, todos nós gostamos muito de falar os versículos maravilhosos da Bíblia. Olha, Deus disse que as bênçãos me seguirão. Bonito esse versículo. As bênçãos me seguirão. As bênçãos te seguirão, meu irmão, mas o pecado te encontra. Esse versículo ninguém quer saber. O pecado que não foi arrependido hoje, ele vai encontrar você. É como se o diabo estivesse olhando você. Lá na outra esquina, ele bota o pé assim em você, pá. Você não acabou com ele? Então, por isso, nós precisamos desse fogo. Esse fogo, nós vemos vários aspectos do fogo quando nós consideramos o trabalho do Espírito Santo. Primeiro, o fogo consome. Eu me lembro, há muitos anos atrás, acho que tem uns 40 anos, que eu morava em Mataripe. Mataripe é uma cidade na Bahia, na zona de petróleo, onde tem a refinaria Landulfo Alves, que nós chamamos de RELAM. E de lá nós vamos para o Temadre, que é o terminal de Madre Deus. E lá tem uma vila só para empregados da Petrobras. E meu marido, nessa época,
ele chefiava a perfuração. Tinham muitos empregados que vinham e vinham. Quem fazia o transporte dos empregados da Petrobras era uma empresa de transporte chamada Breda Turismo. E quando eu olhava um daqueles ônibus da Breda, lindos, 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 eu tinha tanta vontade de entrar num deles, mas eu não era empregada da Petrobras. Mas eu tinha loucura para ver um ônibus daquele por dentro. Porque hoje a gente vê muito ônibus bonito, mas naquela época não tinha. Então, um dia eu estava indo para Salvador com meu marido, ele disse para mim, você tem que fazer supermercado, faz o seguinte, eu deixo você no supermercado e eu vou lá em Jequitaia, na Petrobras. De lá eu volto, pego você no supermercado e a gente volta para cá. Para mim foi ótimo, eu amava ir no supermercado. Continuo gostando, é um dos meus passeios prediletos. Por exemplo, o meu shopping é o Costco e o Walmart. Você vê como Deus é bom, ele trouxe um Costco bem aqui para perto, por causa de mim. Eu tenho certeza que foi. Como é que vem aos Estados Unidos e não vai para o Costco? Tem gente que quer ir para o Macy's. Nada que tem no Macy's, eu não preciso de nada que tem no Macy's. Eu não preciso. Mas do Costco eu preciso quase tudo. Então, Deus trouxe o Costco para cá por causa de mim. Acreditem se quiser. Vocês não acham que eu estou valendo isso tudo? Nem um Costco por pé? E eu fui. Só que quando nós saímos de Mataripe, passamos em Candeias, que nós estávamos para entrar na BR-324, tinha um ônibus da Breda parado. E quando o motorista do ônibus estava do lado de fora, viu que o carro que vinha era da Petrobras, ele deu com a mão, meu marido estava lá porque ele queria falar com meu marido. Aí meu marido estacionou o carro, atravessou para falar com ele, e aquele bichinho ficou lá, vai lá, é a tua hora para entrar no ônibus da Breda e ver como ele é por dentro. Entra lá, vamos embora. E aí eu, muito inteligente, pensei logo, é a hora. Porque se eu pedir para entrar no ônibus, o homem não vai poder dizer que não. Porque o meu marido está por perto. Ele não vai dizer não para mim. E o meu marido não vai mandar para Deus, não vai me dizer para eu calar a boca, porque está na frente do homem, ele vai ter vergonha. Então é a minha hora. Vocês, mulheres, estão rindo, mas não é assim que a gente faz. É assim, muito bem, minha filha, você é verdadeira. E desci do carro, fui lá. O homem olhou para mim e disse, eu tenho tanta vontade de conhecer esse ônibus por dentro, sem olhar para a cara do marido. Deixa eu entrar só para dar uma olhada. Eu disse, poxa, não, madame. Abriu a porta, eu imagino meu marido, mas não olhei para ele. Entrei. Gente, que ônibus. As poltronas de veludo, nunca tinha visto aquilo. Cortininha nas janelas. Nunca tinha visto. Sanitário lá no fundo. Gente, eu passava a mão assim, carpete no chão. Cadeiras reclináveis. Eu queria ficar ali. Hoje todos os ônibus são assim, né? Mas naquela época não tinha. Fiquei maravilhada com o ônibus. Gente, que maravilha, que espetáculo. Vontade de descer do carro e ir naquele ônibus para Salvador. Admirei, saltei, fui lá para o carro. Né? Fomos embora para Salvador. Quando nós voltamos de lá, você sabe que o ônibus tinha pegado fogo. Eu vi a ação do fogo. Nunca isso sai da minha mente. Todo aquele aparato foi consumido. O que sobrou daquele ônibus maravilhoso era um bloco de metal retorcido. A essência do ônibus ficou, mas todo o enfeite dele foi consumido. Eu vi a ação do fogo. Essa é uma das primeiras coisas que o Espírito vem fazer na sua vida. Ele vem queimar todo o enfeite mundano
todo o aparato do mundo que veio para você, para a sua essência. Porque Ele quer construir em você um filho de Deus. Ele vem como fogo, mas Ele também, nós vimos sexta-feira, que Ele vem como vento leste, ou vento oriental. Ele vem para destruir tudo aquilo que impede a construção de um filho de Deus. Ele mirra tudo que é do mundo. Ele destrói, ele consome tudo aquilo que é do mundo. Porque você é chamado aqui como filho de Deus e não como uma produção do mundo. O fogo vai consumir tudo. Ele vai consumir tudo na sua vida. E quantas vezes nós choramos e gememos porque as coisas do mundo, e às vezes dissemos, olha, quando eu não era crente, minha vida era mais fácil. Acredito que seja. Mas você estava crescendo para onde? Para baixo. Crescendo para onde? Para o inferno. Não é? Uma vez eu disse para um homem, porque ele estava dizendo, se gabando, gosto mesmo muito é de mulher. Gosto mesmo é muito de samba. Eu gostava de tudo daqui deste mundo. E olhava para mim, porque ele sabia que eu sou crente. E eu estava quieta. Daqui a pouco ele disse, a senhora não acha? Eu disse, acho. Eu acho que você tem que adulterar muito. Beber muito. Fumar muito. Dançar muito aqui. Porque nem no céu, nem no inferno, você tem nada disso. E lá para o inferno, o que você escolheu, tem nada disso. Lá você vai dançar muito. É no fogo do capeta, gemendo e chorando. Fica olhando para mim, ficou com raiva de mim. Mas é. As pessoas precisam ouvir que a gente também não é idiota. Se ele escolheu, é um direito que ele tem de escolher o inferno. Agora não venha para mim se gabar, achando que lá é coisa boa. Está pensando que lá tem adultério no inferno? Está muito enganado. Então tem que adulterar muito é aqui mesmo, porque lá não tem, no céu não tem, quanto mais no inferno. Então o fogo, ele consome tudo que é perecível. Quando eu olhei para aquele ônibus, eu sabia, o fogo passou por ali. Qualquer pessoa que passasse por ali, foi o fogo que fez. Eu vi, nunca a verdadeira natureza